Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafa em mais uma aula de matemática aqui no canal Plantão de Dúvidas. O nosso assunto, potenciação, raízes quadradas e raízes cúbicas, e hoje nós estamos na aula 3, a aula de raiz cúbica e cubos perfeitos. Então vamos lá. Bom, para a gente explicar a raiz cúbica, eu vou fazer uma associação inevitável com a nossa última aula que foi sobre a raiz quadrada. Então, para explicar a raiz quadrada para vocês, eu comecei fazendo um desenho de um quadrado. E para explicar a raiz cúbica, eu vou fazer o desenho, logicamente, de um cubo para vocês. O cubo, ele é um objeto que a gente tem um manuseio bastante comum, já que todos os jogos, né, que a gente tem de tabuleiro sempre tem ali um dado, né? E o dado, ele é um exemplo de cubo. E aí, pensando nesse cubo, eu posso dizer que a parte da frente dele, que é o comprimento, o lado, que é a largura e a altura, tem uma característica muito marcante, que são todas essas medidas, elas são iguais quando eu falo em cubo. Essas medidas se chamam arestas, e aí a gente fala que as arestas, elas são do mesmo tamanho, né? Elas são congruentes. Então, se, por exemplo, eu quiser achar o volume de um cubo que tem duas unidades de comprimento, logicamente duas de largura e duas de altura, para achar a quantidade de capacidade que eu tenho armazenado aqui dentro, é só eu fazer uma simples multiplicação, conforme também eu já havia explicado na aula de número 1, que você pode aí retornar nos vídeos e assistir a aula 1 sobre potenciação, raízes quadradas e raízes cúbicas. O volume desse cubo ele é dado pela multiplicação do comprimento, a largura e a altura. Então seria 2 vezes 2 vezes 2 e aí a gente chega no valor 8. Então um cubo de aresta 2 ele tem um volume de 8 unidades. Então se for 2 metros de comprimento, 2 de largura, 2 de altura, ele vai ter 8 metros cúbicos de volume ou capacidade, se você preferir. Então, o que seria a raiz cúbica? Assim como na raiz quadrada, o número que ficava dentro da raiz era a área do quadrado, aqui na raiz cúbica, o número que fica dentro da raiz é o volume do cubo. Portanto, se eu fizesse assim, ó, raiz, agora não é mais quadrada, então eu devo colocar o número 3 aqui, ó, raiz cúbica de 8. Eu sei que a raiz cúbica do número 8 vai ser quanto? Vai ser o 2, porque o 2 é o comprimento, ao mesmo tempo a largura, ao mesmo tempo a altura. Então, se eu fizesse aqui raiz cúbica de 64, eu preciso pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, tem que ser o mesmo número, né? Multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dê 64. E aí esse número vai ser o 4, portanto, seria um cubo de aresta 4 unidades. Então, o comprimento seria 4, a largura seria 4 e a altura seria 4. E o pensamento é muito simples. Se você pegar aqui, por exemplo, só a parte de baixo, essa parte aqui de baixo vai ser um quadrado 4x4, que vai dar 16. E aí você vai subindo centímetro por centímetro. Então, 1 centímetro, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 4, que é 16. Esse 16, que seria a área da superfície, a parte de baixo, iria crescer 1 centímetro, né? Então 16 vezes 1, 16 vezes 2, 16 vezes 3 e no topo 16 vezes 4, que é a capacidade total. Beleza, galera? Isso é a ideia de raiz cúbica, tá? E o nome cúbico tem a explicação lá também na aula 01, o porquê que o nome é cúbico, porque é uma multiplicação feita pelo mesmo número 3 vezes e lembra, lógico, o volume de um cubo. Para terminar, eu vou falar agora sobre os cubos perfeitos, ficou faltando essa parte aqui. E eu vou explicar de uma maneira muito simples, a qual eu já tinha mencionado na aula passada, quando eu falei de quadrados perfeitos, eu vou usar a mesma lógica para falar de cubos perfeitos. Então eu vou pegar um cubo, aqui está o cubo, e aí eu vou selecionar aqui, ó, aresta e capacidade, né, ou volume. Então, se você tiver o cubo de uma unidade de aresta, vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. O que tem 2 de lado dá 8.
O que tem 3 de lado dá 3 vezes 3 vezes 3, 27. O 4 a gente até fez na tela anterior, dá 64. O 5 é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. O 6 é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. O 7, a terceira, é 343. Ok? Então esses são os cubos, assim, os primeiros cubos perfeitos, né? E por que que eles são chamados de cubos perfeitos? Qual o motivo ele recebe esse nome? Pelo mesmo motivo do quadrado perfeito, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o número 64 e colocar ele na raiz cúbica, eu consigo chegar num valor de número inteiro para sua resposta, porque um número que é multiplicado 3 vezes por ele mesmo e dá 64 é o 4. Então a raiz cúbica de 64 é 4, portanto, o 64, o 27, o 8, o 1, o 125, o 216, o 343 são considerados cubos perfeitos. Ao contrário, por exemplo, do 100. Se você quisesse um cubo de volume 100, ele não teria medidas de aresta com o número natural o formando, né? Ele seria um número entre 4 e 5, 4, alguma coisa, porque o 100 não teria essa capacidade de ter um algarismo que, multiplicado 3 vezes por ele mesmo, desse 100. E aí a gente chega ao final dessa aula sobre cubos perfeitos. Valeu, galera, muito obrigado. Deixa aí o seu like se você gostou do vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima.